Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegria, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Estamos chegando ao 30º episódio do Porto e Gente. E para marcar esse momento, eu preparei um episódio especial, relembrando os 10 episódios da nossa primeira temporada. Se você já acompanha essa jornada, vai relembrar grandes histórias. Se está chegando agora, vai conhecer como tudo começou. Espero que vocês gostem. Meu pai, em 1973, teve um concurso para conferência de carga e descarga. E foi um concurso concorrido, se eu não me engano, na época foram 8 ou 9 mil pessoas participando. Tanto é que um dos locais de exame foi a Vila Belmiro, para você ter uma ideia. Infelizmente não passou na época, tá? E aí, em 1994, surgiu um novo concurso. E aí surgiu essa possibilidade de também fazer o concurso para conferente de carga e descarga. Na época foram mais de 13 mil participantes, tá? O exame foi bem concorrido. Imagino. E aí, desses 13.150 foram aprovados, e eu tive a sorte de estar entre 150 aprovados. Comecei no CAS, até comentei com você um pouco esse programa, eu tinha 18 anos. Tinha noção, porque meu pai já era da profissão, mas tinha uma noção básica da profissão, né? Mas era um menino de rua, de praia, né? Diferente de quem trabalhava no porto, né? E eu fui para o porto com 18 para 19 anos, rabo de cavalo, 2 brincos, bem diferente daquele contexto portuário que tinha à época. Sim. Vai lá, Luiz, conta pra gente como é que você foi parar no Porto. Bom, eu estava acabando a faculdade de engenharia, né? Eu fazia engenharia mecânica lá em São Bernardo do Campo, trabalhava lá em São Bernardo do Campo também. Aí fiquei sabendo do concurso, me inscrevi no concurso, graças a Deus passei. E aí comecei a trabalhar aqui no Porto, né? Eu me encantei com o trabalho conferente, achei um trabalho muito legal, muito dinâmico, né? O trabalho do Porto. E acabei largando a engenharia e fiquei trabalhando no Porto já há 31 anos. Você imagina um garoto, menino, 18 anos, né? Chegando no Porto, aprendendo a trabalhar no Porto. E eu peguei uma época mágica, uma época que eu digo que era diferenciada, porque 73. Você imagina 73, quantos anos lá vão lá? Era uma época que a cidade de Santos fervilhava ali no centro da cidade, ali na boca do lixo, né? Que para quem é da minha época, até um pouco depois, sabe o que eu estou falando, né? Na boca do lixo tinham as casas noturnas. Era Love Story? Love Story, eu já ouvi falar. Vários, Casablanca, o Morocco, várias, o Grego, Quebra-Prato, quem está escutando... Nossa, tinha tudo isso? Quem escutou isso aí sabe o que eu estou falando, tinham várias. E ali aquilo à noite era um dia, de noite era dia, porque aquilo fervilhava. Por quê? Vinham muitas pessoas de fora da cidade, né, para fora de Santos, porque a zona de Santos era famosa no Brasil todo. A zona do Meretrício de Santos era famosa. Nossa, eu não sabia disso. E o cais, naquela época, ele trabalhava no período noturno das 19 às 23, parava às 10h30 da noite, depois retornava meia-noite, aí até às 4. Entre esse horário de 10h30 até meia-noite, aonde a gente ia fazer o lanche? Nas Primas. Que era na boca. Era um restaurante. Era prazeroso, era um restaurante. Era um lugar que teve a primeira pizza Brotinho de Santos, que era um chinês que fazia pastel e a pizza Brotinho. É incrível, né? Como o Porto gera coisas em volta dele. E aquilo era demais. Você imagina eu para um moleque de 18, 19 anos vendo aquilo, né? Além de estar trabalhando, ganhando o seu proveito, a gente ia para passar esses momentos lá de lazer. De lazer lá na boca do lixo. O que acontecia? Se fazia um navio de descarga de trigo, por exemplo, parte da carga caía no chão, caía no cais, né? E não tinha ninguém que vinha limpar, nada. Ali aquele trigo ficava ali, ficava apodrecendo ali, né? E claro que causava um mau cheiro, né? E a gente tinha que trabalhar ali naquela área ali, conferindo a carga, descarga de trigo e tudo, era trigo para caminhão. Então a gente estava fazendo conferir a carga. E naquela época eu tenho uma história engraçada, porque assim, eu não tinha carro ainda, né? E aí eu vinha trabalhar de ônibus, né?
E às vezes trabalhava e assim, o porto ia, né, até 1 hora da manhã, e às vezes, e naquele dia que eu trabalhei até 1 hora da manhã, né? E aí fui pegar um ônibus para voltar para minha casa. Quando eu voltei para pegar o ônibus para voltar para minha casa, aquele cheiro de trigo podre impregnava na roupa, né? Que assim, quando eu entrei no ônibus, as pessoas que estavam no ônibus começaram tipo assim, a olhar para mim e ver assim, pô, o que que aconteceu, né? O que aconteceu com esse cara aí, né? Não sei. Então assim, porque era um cheiro terrível, né? Então antes de chegar em casa, eu praticamente tinha que praticamente tirar minha roupa inteira, né? Para não entrar aqui em casa com aquela roupa, né? Com aquele cheiro, porque senão ia impregnar assim a casa inteira, né? Mas foi um caso de estelionato que aconteceu no Porto, que eu acabei atendendo meio que até por acaso. Tava passando com a viatura, ali na região da Ponta da Praia, tinha uma base nossa ali. E aí eu passei a primeira vez, vi uma pessoa diferente, a gente percebe quando a pessoa não é do ambiente, né, portuário, né? Vi um senhor, assim, diferente, meio que procurando, assim, olhando para os lados. Passei a primeira vez, deixei quieto. Passei a segunda vez uns 40 minutos depois, aí ele olhou, eu olhei pra ele, ele fez um sinalzinho assim. Tava de viatura, identificado, fardado, né? Aí chamou, falou, poxa, eu falei, o senhor precisa de alguma coisa? Tô vendo que o senhor tá apreensivo aí. Eu falei, nossa, o que é que um amigo meu entrou aqui e faz já mais de 1 hora e até agora não veio, não sei se aconteceu alguma coisa. Aí eu peguei o nome da pessoa e tal, mas o que que foi? Aí ele começou a contar. Morava no interior de São Paulo, não me recordo da cidade. Tinha uma loja de equipamento de som, alarme de carros, tudo que é alto-falante, sons. E aí alguém ofereceu para ele que tinha um container, uma apreensão no porto, um container cheio de equipamentos automotivos do ramo dele, né? E eu não sei agora dizer os valores, mas era assim, era uma carga com valor altíssimo e ia vender por 1/3, 1/4 do valor da carga. E aí ele não tinha o dinheiro, teve que se esforçar muito lá para conseguir o valor. Tinha que ser em dinheiro, tinha essa exigência. Claro. E na hora que ele estava saindo de casa, brigou com a esposa, que a esposa não queria que ele viesse. Mulher tem faro bom, viu? Brigou com a esposa, tal, saiu de casa brigado. Chegou ali na frente do porto, encontrou essa pessoa. O cara falou: ó, tá vendo aquele container ali? Tava passando um caminhão aleatório de container. Tava passando assim na rua. Ele falou: tá vendo aquele container lá, ó. Eu vou lá agora, me dá o dinheiro, só que eu preciso ir lá para liberar a carga. Aí ele deu a malinha com o dinheiro, o cara entrou, era uma área pública e a pessoa que é de fora não sabia. Ele entrou por um lado, foi embora pelo outro e acabou. A outra delas foi a respeito de sequestro também. Era uma noite bem atípica, muito vento, frio e vento. E a gente, numa ronda, 2 horas da manhã, nós vimos um senhor, mas nada a ver com o Porto. Ele tinha 79 anos, depois a gente ficou sabendo. E parado num poste, naquele vento, ele sem blusa. E normalmente no Porto tem muita gente que se perde de casa, e normalmente Vende idosos, carona às vezes, caminhão, sabe? E eles fogem de casa e fogem para o Porto. Pessoas com algum tipo de deficiência, Sim. então, eles fogem para o Porto. A gente está muito acostumado a ver Eu isso. não sabia disso, não. Muito Muita comum. gente. E aí a guarda atua, pega, leva para o ponto-socorro, chama a prefeitura, encaminha, né? Faz os encaminhamentos necessários. Mas nesse senhor especificamente, chamou a atenção que ele não estava mal vestido, ele estava bem vestido tal, e totalmente fora No ambiente. Ele contexto, destoava, né? né? Destoava. E eu parei a viatura e fui falar com ele, né? Boa noite, mestre. O que o senhor está fazendo aqui essa hora? Ele falou, esperando o sequestrador para dar o dinheiro para ele. Ele tinha 28 mil reais dentro de um saquinho de supermercado, assim, para dar para o sequestrador. Quando eu era aquilo, eu falei, meu Deus do céu, tava eu e um outro guarda na viatura, eu falei,
Seu filho foi sequestrado? Foi. Mandaram eu vir aqui, eu estou esperando eles que eles vão ligar. O senhor tem certeza disso? Tem, tem. E ele bem lúcido. Bem lúcido. O senhor sabe o número do telefone do seu filho? Não, eu não posso ligar para ele. Ele falou que se eu ligar para ele, ele mata. Eu falei, mas eu posso ligar. Fala o número para mim. Ele deu o número, eu liguei. E tocou 2 vezes, atendeu, cara. Alô? 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. Não lembro o nome dele, chamei ele mesmo. Seu pai é o seu Miguel, o nome. Seu pai é o seu Miguel? Ele é assim. Tô com o seu Miguel aqui em Santos, amigo. Mas ele caiu num golpe do sequestro. Ele não era de Santos? Em São Paulo. Nossa. Cara, pô, você tá brincando comigo. Ele tá comigo aqui, tá com uma quantia grande, aí me identifiquei e tudo. Dei o telefone pro senhor lá e ele acalmou o pai e tal. Não, pai, tô bem e tal. Coloquei ele na viatura, levamos para a inspetoria, pra chefia lá na época, e de lá nós fomos para delegacia. Essa foi a parte mais louca, que era um sequestro, um falso sequestro, Sim. extorsão, né? E o filho dele descendo. E aí juntou um monte de investigador, delegado, vamos pegar, porque o cara tava ligando para ele. E eu dizia, atende, atende, atende. Quando a gente chegou, aí levamos ele para uma sala, a gente estávamos uns 10 lá. E ele, não, eu vou arrumar o dinheiro, eu cheguei já, só que eu não sei onde eu tô, então. E acabou a bateria do telefone dele, foi um sufoco para achar, e a gente a fim de pegar os caras. Quando a gente conseguiu restabelecer o telefone dele, tocou o telefone, o investigador falou para ele, atende, 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 vai dando corda para ele. Aí atendeu no viva voz. Aí o cara falou, fala tio, tá onde? Tô na delegacia, você vai se fuder comigo agora. Os caras, não faz Né? Sim. E aí Mas teve isso- outro caso curioso que eu tinha, acho que não tinha um ano de empresa ainda, eu acho, foi bem no comecinho. Surgiu uma oportunidade de ter que ir para Brasília para apresentar o projeto que eu estava tocando, era um projeto que era das obras da Copa na época, então já estava há um tempinho, foi 2013 por aí, que é para a Copa em 2014. E todas as Só companhias. explica uma coisa, obra da Copa Ai, no Porto. Isso, obra da Copa. Vamos lá, foi essa obra do É. cais, né? O que acontece? 2014 teve a Copa do Mundo Sim. no Brasil, e um pouco antes disso começaram diversas obras no país inteiro para preparar o Sim. navio para a Copa do Mundo. E Santos ia ser sede de algum país, que eu não lembro qual era, algum país que ia ficar como posto de treinamento aqui Sim. em Santos, tá? E aí estavam querendo fomentar a rede hoteleira em Santos, que na época não tinham os hotéis que tem hoje, né? E aí uma forma de fomentar a rede hoteleira era deixar os navios de passageiro atracados ali no terminal de passageiros, né, no Concais, e para esses navios servirem como hotel, né? Essa era a ideia. E aí, para isso, a gente precisava fazer uma obra ali no cais, uma retificação do cais, para ele conseguir receber esses navios, para eles ficarem servindo de hotel ali durante a época da Copa. Então, por isso as obras da... Ah, que interessante. Tá Da vendo? Copa. Eu não sabia Foi, disso. Muito interessante. Aí você foi para Brasília. Isso, aí tinham várias companhias docas no Brasil todo, né, que a Codesp aqui, outras companhias docas no resto do Brasil, e tinha muito essa preocupação do governo federal da precificação, da orçamentação, de saber como está gastando dinheiro público e de ter algumas regras unificadas para todas as companhias docas, para estar todo mundo seguindo a mesma regra. E aí nós fomos para Brasília, né, surgiu essa oportunidade de ir para Brasília, que tinha que explicar ali os números do orçamento e tal. E era uma planilha que estava comigo, né? Eu que estava conhecendo uma planilha gigantesca que caiu no meu colo, eu fiquei esmiuçando ela. E aí o Varela, meu superintendente, queridíssimo, né, na época, falou, ó, essa planilha ninguém conhece, ela é melhor que você, não adianta eu ir para Brasília sem você vai comigo. Eu falei, nossa, então vamos, né? Só que aí o mais curioso aconteceu, ele chamou o meu pai. Ah, Ele chamou o meu pai lá na companhia
Ele entrou em contato, pegou o contato com a RH, tá? Eu cheguei, meu pai estava na recepção, eu falei, pai, tô fazendo aqui nada agora. Ela me chamou, parecia que eu estava na escola, sabe? Com o pai sendo chamado, assim, como assim? E aí ele chamou meu pai e falou, olha, eu preciso ir para Brasília, sua filha tem me ajudado muito aqui, eu preciso que ela vá comigo e a gente vai passar 3 dias lá e vamos só nós dois. E eu também tenho filhas, eu tenho 2 filhas e eu gostaria, estou fazendo o que eu gostaria que fizessem pelas minhas filhas, né? Então, eu queria conversar com o senhor, me apresentar, dizer que eu estou levando ela para Brasília para passar 3 dias e tal, não sei o quê. E aí meu pai já adorou ele, né? Sim. Virou super fã, ficou super contente de eu estar num lugar legal assim. Só que eu virei chacota de todo mundo, né? Falou, nossa. E você planejou entrar no Porto ou você caiu lá de paraquedas? Meg, é até interessante, boa essa pergunta, né? Eu lembro que quando criança, né, por ser morador de Vicente de Carvalho, quando vinha a Santos, né, quando pequeno ainda, ou em alguma consulta médica, acompanhar minha mãe ou algum parente aqui em Santos, eu vinha de Catraia, né? Pra quem é da Eu já região... andei de Catraia. Pois é, para Eu quem é aqui andei. da região é muito comum a Catraia, né, essa travessia que facilita a rapidez com que ela tem, que é um negócio também já é bem engraçado, quem não conhece o Porto, né, imaginar que tem um barquinho que passa por baixo do Porto de Santos, é um negócio bem engraçado. E eu lembro que todas as vezes que eu passava ali pela Catraia, ao chegar na parte de Santos, que ele entrar, ali naquela região ficam os terminais de açúcar, né? E pela característica do produto, apesar de o pessoal ver o açúcar branquinho, né? Mas no dia a dia, na operação, ele fica bem preto, né? Aquela coisa da operação. E eu via aqueles terminais ali tudo sujo, assim, aquela coisa escura. Eu falava, eu nunca vou trabalhar num lugar desse Sério? sujo. Mas, e ainda bem essa história de entrar no Porto, eu lembro que quando chegou a convocação, eu trabalhava com vendas, né? E eu sempre me destaquei na minha área de vendas, sempre vendi, sempre corri atrás. Tinha dificuldades, é claro, mas eu sempre fui buscar. E aí, quando chegou no serviço, tinha passado no Porto, eu falei, caramba, e agora? Eu estava num bom momento da minha vida também de... Tava crescendo, né? Uma boa carteira de clientes. Falei, cara, vou entrar nesse concurso. Primeiro que eu não tinha, né? Não conhecia um trabalho dentro do Porto. Falei, como é que eu vou fazer lá? E aí eu vi na integração... Quer dizer, você prestou o concurso, mas você não sabia nem o que você ia fazer lá, é isso? Eu sabia Ah, que tá. eu ia trabalhar como área de técnico de segurança do trabalho. Eu já era É. formado, tinha um conhecimento, mas eu não sabia, porque a área de segurança do trabalho, Miguel, ela é muito diversa. Existe o profissional de segurança do trabalho que trabalha, e são várias normas, né? O que trabalha no hospital, ele é diferente do que trabalha no porto, né? O que trabalha na construção civil, existem normas específicas. E do porto eu não conhecia, né? E aí na integração eu vi a primeiro dia, eu cheguei na integração, e eu tava lá e meu telefone tocando, né? Meus clientes me ligando para fazer vendas, e eu tava até meio melindrado, pô, tô aqui no emprego novo, mas eu tô atendendo meus clientes, tirando pedido, né? Eu falava, não posso fazer isso, né? Eu fiquei com medo. Aí no primeiro dia eu vim, aí eu fui para casa e pensei, cara, isso aqui não é para mim não, o salário não era agradável, eu tava ganhando muito melhor, eu falei, não vou ficar aqui não. Fui embora, não apareci, só vim na segunda, não apareci na terça, não apareci na quarta. Na quinta-feira o pessoal da RH me ligou, falando, poxa, você não vai ficar aqui no concurso? Eu falei, não, acho que é melhor não. E aí eu fui convidado, né, falou, não, faz o seguinte, vem amanhã aqui na integração, porque a integração é um lugar só. Vem aqui amanhã e você conhece o pessoal, e na hora que tiver o intervalo, você vai lá no setor de segurança do trabalho para conversar com o pessoal, né? Eu falei, pensei, eu acho que vou fazer isso. E no dia seguinte eu peguei e fui lá até o setor. Na hora do intervalo, fui até o setor, e quando eu cheguei lá, conheci o pessoal mais antigo, fui bem recebido, né, pela forma como eles trabalhavam, e vi que o negócio era um pouco diferente. E aí eu falei, vou ficar aqui mais um pouquinho, vou ver o que acontece. Conta pra gente, como foi que você foi parar no Porto? Essa pergunta eu sempre faço. Como que você foi parar no Porto de Santos? Vamos lá, como eu fui parar no Porto? Bom, eu sou de São Paulo, nascido e crescido em São Paulo, e sempre tive o sonho de morar na praia. Sempre quis sair quase daquela todo mundo. loucura. Sempre quis sair dessa loucura, né, da selva de pedra, né? E durante muitos anos, sempre que eu pude, eu ia à praia, estava na praia. E aí chegou a época de estudar. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? E aí comecei a procurar cursos que tinham alguma relação com o mar, né, com a praia. E na época eu encontrei 2 cursos, que foram a oceanografia e a biologia. No caso, a biologia marinha, que aqui em Santos era muito forte, né, ali no Santa Cecília. E aí eu acabei entrando, né, na biologia marinha. E aí comecei a fazer alguns estágios na faculdade. Depois teve um colega que prestava serviço
numa consultoria, né, que estava trabalhando na BTP, e ele falou, ó, estão precisando de estagiário lá. Aí eu falei, puxa, é uma oportunidade, né, que legal. Eu já tinha um estágio bacana, na época eu estava estagiando num projeto de educação ambiental na Dalquímica, que era muito legal, em parceria com o Unisanta. E aí eu falei, bom, vou me candidatar. Me candidatei, comecei o processo seletivo, e tem uma história boa nessa daí, viu? Foi na base do suor Então que eu consegui conta. entrar nisso daí. E aí me candidatei, fui chamado para a primeira entrevista, fui aprovado, e aí eu lembro até hoje, né, de olhar no site, assim, né, da empresa e ver, né, o propósito da empresa, que a gente sempre vai pesquisar, né? Sim. E na época não tinha essa facilidade toda de celular, Internet. Em que ano smartphone, foi isso? internet. Isso foi em 2011. E o máximo que tinha era o SMS, né? Nossa, não entrega a nossa idade aqui. E aí eu olhei, né, vi a empresa, falei, nossa, que legal. Meu, é tudo que eu acredito, que eu quero e vambora, né? Uma Legal, né? empresa... Quando a empresa tem um propósito parecido com o nosso. Exato, era uma empresa que estava remediando um lixão. Olha que coisa legal, estava tirando um passivo ambiental terrível de uma região e construindo um porto, construindo um terminal portuário, né, que traz desenvolvimento, renda, enfim. E aí eu me empolguei muito com aquilo. Beleza, vamos lá. Primeira entrevista ali na Ana Costa, né? Tudo bem, tudo certinho. No ar-condicionado. Ar-condicionado. Passei na entrevista. Agora você tem que fazer uma entrevista com a gestora. A gestora fica lá na construção, né? Na área de remediação. Falei, beleza, então vamos lá. Aí na época entrei lá no Google, pelo menos já tinha Google, né? Entrava lá, Google Mapas, olhei onde era, coloquei o endereço que tinha me passado. E aí falei, legal, é pertinho ali pertinho aqui do Valongo, né? Falei, vou chegar uma meia hora antes, arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, aumentar as minhas chances, né? Sim, bem apresentável, né? Exato, né? Aí cheguei aqui no centro, né? Vim de ônibus, cheguei aqui no centro, aí comecei a procurar, né? Pelo nome da empresa, pelo logo. Caramba, como assim? Onde que é essa empresa? Aí tinha sempre tem caminhoneiros, né? Aí cheguei num caminhoneiro, falei, meu amigo, você já ouviu falar de uma empresa chamada Brasil Terminal Portuário? Onde é que ela fica? Aí, Brasil Terminal Portuário, nunca ouvi falar. Aí, meu Deus do céu, onde é que eu tô me metendo? E eu com horário, né? Com horário, né? Meia hora antes. Aí perguntei para outra, aí um pergunta para outro, pergunta para outro. Aí eu falei, é uma empresa que está em construção e tal. Ele, é lá no começo do porto. Eu falei, e onde é o começo do porto? Eu não sabia, não conhecia. Pois é, né? Eu sei o que é isso, tá? Então, e o começo do porto é onde? É lá praticamente na entrada da cidade, né? Ali na direção do peixe. Sim. Aí eu, mas como é que eu chego? Ele falou, pega essa avenida aqui, que é a portuária, né? Augusto Barata, e falou, segue reto. A hora que você vê uns tapumes verdes, é lá. Chegou. Passou um riozinho, né? Chegou lá, que é o Rio Saboá. Aí, beleza, vamos lá. Aí comecei andando, né? Não tinha Uber, né? Não tinha Uber. E ali também não passa ônibus, né? Um táxi também não tem porque passar ali, né? A não ser que esteja finalizando uma corrida. E também era estagiário, né? Detalhe. Então, Esse assim, detalhe estudante, né? Tem uma dificuldade a mais aí. Aí, beleza. Aí comecei a andar e tal. Aí, olhando no relógio, falei, caramba, tá apertando o tempo. Já sei, eu vou correndo. E era um dia de sol. Aí, eu de camisa social, né? Tirei a camisa. Comecei a correr. Correndo e tal. Aí não chegava de jeito nenhum. Quando chegou ali mais ou menos na região na época era Deikimar, né? Um pouquinho antes ali, Rodrimar, Deikimar. Rodrimar, eu lembro. Aí eu peguei um outro caminhoneiro. Falei, meu amigo, aonde é que tem os tapumes verdes? Tá muito longe. Aí ele falou, cara, tá uma caminhadinha aí ainda. Continua aí que você vai chegar. Você tava dentro do horário ainda? Ainda tava. Ufa. Então você corre bem, né? Deu uma boa corrida. Na época, mais no shape, né? Novinho. É novinho. Aí continuei correndo e tal, não sei o que. Aí cheguei nos tapumes verdes, né? Passei o rio, cheguei nos tapumes verdes. E aí tinha uma portaria. Aí eu cheguei nessa portaria, falei pro vigilante, falei, meu amigo, já aí pingando, né? Sem camisa. Aqui já é quente até quando não tá sol, imagina quando tá. Ei, meu amigo, aonde é que fica a casa do visitante que eu tenho uma entrevista lá? Aí ele, é essa casinha aqui, ó, bem aqui. Eu
Eu falei, que bom, tô no horário, só vou colocar minha camisa, me recompor e tal. Aí ele, então, só que você tem que andar até a portaria que fica lá na frente. Aí Não tinha carrinho de golfe? Não, Que infelizmente droga. não, era muita perna e sola de sapato. Aí fui andando até a portaria, aí faz todo o processo de entrada. Aí voltei andando tudo, isso, sei lá, eram uns 600 metros a mais ou menos. Então já deu 1,2 km nessa brincadeira aí a mais. Resumindo, eu cheguei meia hora atrasado, pingando, eu tava encharcado. Deus. Aí tinha uma menina na recepção, né? Eu falei pra ela, você tem um banheiro pra eu dar um jeito, né? Pra eu tentar ficar minimamente apresentável. E aí eu entrei no banheiro, né? E peguei papel, aí se seca, né? A camisa inteira encharcada, molhada, e balança ela, era um tecido fininho, né? Balança ela pra tentar secar e tal. Aí falei, já era, né? Cheguei meia hora atrasado, todo ferrado, suado, parece que eu vim nadando. Acabou. Aí tava lá esperando, chegou um outro candidato, né, a entrar na vaga de estágio. E aí a gestora na época, né, a Elizabeth, ela, tô corrida, vou entrevistar os dois juntos. Meu Deus, ainda tem uma entrevista junto, logo os dois. E ele lá, Vambora. todo sequinho. Todo sequinho, cheiroso. Aí a gente entrou na entrevista, tal, né? Foi conversando. E aí, dado momento, a Beth perguntou. Falou, como é que você chegou? Perguntou pra mim. Eu falei, ixi, essa história é longa. Contei a história, né? Aí perguntou pro outro rapaz também, né? O rapaz explicou, eu tinha ido de carro. Eu até o conhecia, né? Era da faculdade também. E aí, tudo certo, tal, né? Acabou a entrevista, vamos embora. Ainda voltei com ele de carona. Ufa, né? Ufa, Ainda que bem. bom, né? Me safei. Aí acho que passou um dia, 2 dias, aí eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha sido aprovado. Falei, caramba, como assim? Né? Uau, deu certo, que bom, né? Sim. Aí fiquei super Acho que ela gostou do empolgado. teu esforço, né? Exatamente. E você sabe que depois, conversando com ela, uns anos depois, né? Aí ela falou que esse foi um dos fatores determinantes. Você vê que Ela coisa. falou, olha, a vontade, né? O sangue no Poderia ter olho. deixado pra lá, né? Falar, tá dando tudo errado, é melhor eu voltar. Porque muita gente faz isso. Tá dando Exato. tudo errado, não é pra Desiste. ser e sai. Muito mais fácil desistir, né? É legal que ela viu esse mérito, né? É. E aí foi muito bacana. E aí foi. Aí eu entrei, né? Lembro até hoje, dia 16 de maio de 2011. Eu comecei. Que legal. E aí, como estagiário e tal. E sempre super empolgado, né? Porque eu via muito propósito, né? Me identificava muito com o projeto em Sim. si. E eu sou essa pessoa dedicada, né? Focada e tal. Aí passaram-se 6 meses. E aí, no dia do meu aniversário, dia 11/11 de 2011, Olha que eu data. fui comunicado que eu seria efetivado. Operação Relíqua, a gente fazia, eu fiz. Isso foi quando foi a explosão de Beirute. Agora você me pegou, acho que foi 2020 ou 19, acho que foi por aí. Por aí. Fui dormir um dia e falei assim, gente, lá 6.000 quilos de nitrato de amônio. Quanto passa no porto? Liguei para os meninos do porto e falei assim, quanto que vocês imaginam que passa? 2 milhões. Nossa. Eu falei, quem conhece o porto? Nós conhecemos a Santos Brasil, a BTP, papapá. Eu falei, não, eu quero saber quem conhece o porto, porque você conhecer, se você entra numa casa, você só conhece se você for em todos os cômodos. Quem conhece? Ninguém. É muito Aí eu grande, peguei, né? 53, 54, e mais a parte de indústria lá da Iara. O objetivo era nitrato de amônia e produtos perigosos. Aí eu peguei e falei, não, vou montar. Fiz um projeto todinho, desenhei um projeto e fui até o QG em São Paulo do Exército, porque eles são os responsáveis pelos produtos perigosos controlados, tá? E explosivos. E nós, o IBAMA, a gente olha os outros produtos. E aí eu cheguei lá e apresentei para o general Chalela.
Na hora ele fechou. Vamos fazer, chamou o coronel Schiavon, que era chefe da parte de produtos perigosos, e falou, ó, tá aqui, ó. Vamos fazer? Vamos. Aí eu marquei reunião com todas as autoridades, uma primeira reunião lá no Porto, com todas as autoridades federais, e uma segunda com todas as autoridades municipais, a região, e estadual. E nós fizemos essa operação em 3 semanas, varrendo 58 terminais do Porto. 3 semanas? Em 3 semanas. Foi maravilhoso. Tanto é que esse trabalho foi apresentado na ONU em 2022, 14 de dezembro de 2022. Foi apresentado na ONU, porque foi considerado sensacional. Sim. E eu fui até agraciada com isso. E foi sensacional. Você entrou no Porto com 17 aninhos. E, menina, realmente foi uma situação que a vida leva a gente para determinados momentos, né? E eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, num escritório de uma empresa de engenharia, e estavam construindo o prédio da Prodesan, o que hoje chama Edifício Aníbal Martins Clemente, foi meu professor. E era uma obra muito grande e tudo. E eu não tinha a menor ideia do que era engenharia, nunca pensei em ser engenheiro, nunca tive uma coisa. Não tenho nenhum parente engenheiro como ascendente, né? E fui trabalhar como auxiliar de departamento pessoal de uma construtora que trabalhava na prefeitura e construiu, fazia diversas obras e construiu coisa. E ali eu comecei, então, a me sentir assim, interessado na importância das coisas de engenharia. E trabalhei lá quase 2 anos, aí fiquei uns 3 meses sem atividade, e depois entrei numa outra empresa de engenharia que fazia a conservação das linhas férreas do Porto de Santos. E tinha 600 trabalhadores, cuidando das linhas, porque o Porto chegou a ter quase 200 quilômetros de linhas férreas. Eram dentro do Porto, quer dizer, é uma enormidade. Quer dizer, o Porto vivia inicialmente a partir da ferrovia. E o meu trabalho era um trabalho assim muito singelo, né? Na realidade, eu era apontador. Então eu tinha que percorrer o Porto diariamente, vendo quem estava trabalhando. Então, apontador vem de ponto? É de ponto, é a pessoa que chegava num determinado local, tinha uma turma trabalhando, quem está aí? É o Nicolau, é o José, é o João, coisa e tal, você está aí, coisa e tal, estava vendo, então fazia a anotação do ponto que depois ia para uma quantificação. E eu estou falando num número de centenas de trabalhadores, eles ficavam em equipes trabalhando ao longo do porto. Então eu andava diariamente, vamos dizer, do edifício do tráfico, que é praticamente ali entre Valongo e Outeirinhos, né? Edifício hoje chama José Armando Pereira, um engenheiro muito competente que trabalhou muito tempo no tráfico, eu conheci ele pessoalmente, e eu andava então desse edifício do tráfico até Alemoa, a pé. Nossa. São 12 quilômetros mais ou menos de distância, todo dia, então eu ia percorrendo todo esse trajeto, e aonde tinha uma turma, eu parava e fazia a anotação do ponto, tinha que fazer isso na parte da manhã e ir para o escritório da empresa, que era de edifício de despachantes aduaneiros, ali no início da Brás Cubas, e na parte da tarde eu fazia, então, compilava aquelas informações e era tudo manual, né? O ponto era manual, depois totalizava na máquina Facite, né? Não tinha... Que ano foi isso? Isso foi que eu comecei a trabalhar em 68 e em 1970, 15 de abril de 1970. Foi o meu primeiro dia de trabalho no Porto de Santos. E eu fiquei, assim, apaixonado por essa situação, respeito muito todos os trabalhadores portuários, fiz grandes amigos, tive grandes mestres, vamos dizer, nessa área, e aquilo me motivou para a engenharia. Queria que você contasse como é que foi a sua infância aqui em Santos. Como é que foi essa paixão por navios, pelo mar? Essa é uma coisa que eu mesmo até hoje me surpreendo, porque não é muito comum. O que eu vi nos meus netos foi fazendo teste de aptidão vocacional, entendeu? E eu nunca precisei nada disso. Eu
Naturalmente, eu era um menino meio tímido até, de família de classe média. Meu pai era bancário, era contador, pequeno comerciante, pequeno industrial. E eu sempre tive aquela vista voltada para navio, uma coisa inexplicável. E quando eu cheguei na idade de poder andar de bicicleta e andar, enquanto eu não pude, eu ficava em cima, eu morava na Pompeia, e pedia para o meu pai que me levasse na ponta da praia, que eu ficava alucinado, menino de 8, 9 anos, vendo os navios passando, aqueles navios enferrujados ou não. É verdade. E eu sentia um desejo ardente de um dia estar dentro de um navio daquele, quem sabe como comandante de um navio daqueles. Uau! Coisa que eu consegui fazer. Eu comecei na estiva com 19 anos de idade. Hoje estou com 69. Como é que você virou estivador? Aí eu virei estivador por intermédio de um cunhado que eu tinha, que eu estava lá no norte, e ele era estivador aqui. Quando ele foi para lá, que conheceu minha irmã, que ele era do norte, veio para cá há muito tempo, que ele trabalhava no Matador aqui em Santos, que hoje em dia é o Sesc, ali na Nossa Senhora de Fátima. Aí ele falava, não, quando ele chegou lá, ele falava, não, eu trabalho na estiva. Então eu pensava que estiva era uma coisa que cuidava de animal, de cavalo, entendeu? Aí eu tinha aquela curiosidade de saber o que era a estiva de verdade. Aí eu digo, eu vou embora para Santos. Que corajoso, aí falei com hein? ele, aí eu vim embora. O Mirá não queria, mas eu vim embora. Aí não tinha trabalho, tinha muito trabalho naquela época, né? De servente, de tudo, até na própria estiva. Aí eu trabalhava no Moinho Santista e nas horas vagas ia com a carteira profissional fazer fé na estiva para fazer horas trabalhadas para pegar a carteira senha. E o que significa senha? Força supretiva da estiva naquela época, entendeu? E depois dali você tinha que trabalhar bastante, fazer hora suficiente para ser chamado pela Capitania dos Portos para você pegar a carteira preta, que é o associado. Então não era fácil, né? Não era fácil, era Não é? muito difícil e muito trabalhoso. Tem que ter coragem e força de vontade. Imagina, você trabalhava no moinho e depois ainda ia Saía trabalhar. do moinho e ainda ia para a estiva para fazer, porque meu sonho era ser estivador. E você não pensa em parar? Penso, É? E não para por quê? porque eu não consigo ficar em casa parado. É, né? É Não, complicado. não consigo, é complicado. Você ficar 24 horas aturando uma mulher é complicado. Eu vou ter que editar isso aqui. Se quiser cortar, corta. Mas é complicado. Não vou cortar, não. Porque- Para você que chegou até aqui, meu muito obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. No próximo domingo, às 21 horas, tem o 30º episódio do Porto Gente. Eu espero você. Até lá!